Seja bem-vindo ao projeto Conquistar. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los neste momento. Antes de dizer o nosso tema, o conteúdo da nossa aula, eu quero lembrar você de nos seguir nas redes sociais, nas redes do CEMEAN, certo? Então nós temos aí, @Centro de Mídias, _AM, certo? E também coloque aí nas postagens, #Projeto Conquistar Seducan, certo? Preparados? Então, venham comigo, colocando aí para vocês. Olha só, estamos no episódio de número 8. Desafio de língua portuguesa, especificamente literatura, e o título do nosso momento será De Repente 30. Olha aí o nosso detalhamento. Segunda fase do modernismo brasileiro, contexto de produção e características literárias. Preparados? Então, quero convidar vocês para o nosso primeiro desafio. Vamos lá! O nosso primeiro desafio será sobre o contexto de produção ali da segunda fase do modernismo. E para isso eu trago para vocês um caça-palavras, colocando ele aí para vocês. Encontre 6 palavras relacionadas ao contexto de produção da segunda geração do modernismo no Brasil. Agora é com vocês! E aí, gente, conseguiram? Creio que sim. Então vamos conhecer as 6 palavras. Vamos começar logo observando a primeira palavra do nosso caça-palavras. Destaco para vocês aí a palavra socialismo. Então percebo que esta palavra, ela nos remete a uma corrente de pensamento, de ideias que terão influência aí na segunda geração do modernismo brasileiro. Outra palavra também que eu destaco para vocês, a nossa segunda palavra, é liberalismo. Percebo que esta palavra também é outra corrente de pensamento, forma de pensar o mundo, que tem grande influência na segunda geração do modernismo brasileiro. E ao verificarmos estas duas palavras, gente, nós vamos ter que pensar na questão do mundo, como o mundo se encontrava. Perceba que estas duas palavras nos remetem exatamente a formas de pensar o mundo, a correntes ideológicas, pensamentos que terão influência muito grande nos acontecimentos históricos, certo? Então, quando a gente destaca o socialismo, aquela corrente que tem um olhar para o social, para as questões sociais, que nós vamos ter o Estado interferindo na vida das pessoas para uma melhor condição, vamos pensar desta forma, certo? Interferindo também na economia, sempre com um cunho social. Percebo que essa corrente, essa forma de pensar, influenciou e nos levou também a um acontecimento histórico muito importante, a Revolução Russa. Percebo que as ideias do socialismo inspiraram a Revolução Russa, ok? Percebo que neste momento nós vamos ter lá na Rússia a saída de uma monarquia, o czar deixa o poder e o poder é tomado pela classe trabalhadora, certo? Pelas pessoas que lideravam o movimento trabalhador, e nós vamos ter exatamente uma nova forma de pensar, certo? Uma nova forma de governo que irá ter influências nas ações e na produção literária dos modernistas aqui no Brasil na sua segunda fase, ok? Então, a outra corrente ideológica também que nós temos que ter atenção é o liberalismo. Percebe que o liberalismo, ele é uma corrente de ideias que busca ter um Estado mínimo, em que o Estado não irá interferir tanto na economia e nas questões sociais, certo? Então, percebo que esse liberalismo, percebo que ele tem uma influência, certo? E as ideias dele estão presentes ali, tanto que um acontecimento acabou sendo
levado, ou seja, ocorreu um acontecimento como a crise de 1929, certo? Que se apoia nas ideias liberais. Perceba que essa crise aqui ela foi econômica e ela tem influência aqui no Brasil. Com a crise de 29, os Estados Unidos, certo? A quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, os Estados Unidos deixa de importar café, ou seja, a importação, né, ele deixa de comprar tanto café como antes do Brasil. E isso gerou um problema econômico aqui para nós exatamente nesta época, ok? Então já conhecemos as duas palavras, vamos para a nossa terceira palavra do nosso caça-palavras lá. Então colocando aí para vocês, a terceira palavra, gente, é fascismo, certo? E junto com essa outra palavra, a quarta palavra que eu apresento para vocês é a palavra nazismo, ok? Percebam que a palavra fascismo e nazismo, essas palavras, elas nos remetem também a formas de governo e governos totalitários, aquele governo que centraliza o poder na mão do governante, certo? E nós tínhamos esse tipo de governo em ascensão, ele estava surgindo e se consolidando no mundo nessa época, certo? Então perceba que é um governo totalitário. Quando a gente pensa na primeira forma, ou seja, o fascismo, a gente percebe que ele se consolidou lá na Itália, ok? Já o nazismo, nós vamos ter como uma forma de governo totalitário que será consolidada lá na Alemanha, certo? Então percebo que colocando aqui para a gente, olha só, governo totalitário, ok? O nazismo, nós vamos ter uma forma de governo totalitário, centralizador de poder lá na Alemanha. Adolf Hitler, Mussolini são as grandes figuras representantes, certo? São os grandes ditadores. E percebe que essas formas de governo nos levam a um acontecimento muito triste, que foi a Segunda Guerra Mundial, que terá influência já na outra geração do modernismo, ok? Então, vimos essas formas de governo totalitário, vimos o que estava acontecendo no mundo, como o mundo pensava, certo? Vimos aí acontecimentos históricos importantes, o tipo de governo que ganhava, que surgia nesse momento. Agora nós vamos voltar o nosso olhar para o Brasil. E para isso eu vou destacar para vocês as nossas duas últimas palavras do caça-palavras, colocando aí para vocês. Olha só, desigualdade, gente. Quando a gente olha para essa palavra, a gente tem que pensar agora no Brasil. Desigualdade e a outra palavra, Vargas, certo? Que é o nome, o sobrenome de um presidente brasileiro. Então, estas duas imagens que trago aqui para vocês, olha só, duas imagens que representam bem o nosso país nesse período. Então, nós temos a chegada de Getúlio Vargas ao poder, à presidência, certo? E temos também aqui uma imagem que mostra que a construção, né, construção de fábricas, e percebo que essa ideia aqui da imagem nos leva a uma ideia de modernidade, de tentar modernizar o país por meio de fábricas, indústria, ok? Então, quando a gente pensa, temos que aqui colocar alguns pontos para que nós possamos refletir a nossa realidade naquela época. Então, primeiro, Getúlio Vargas chega ao poder, né? Então, percebe que ele é um presidente que chegou ao poder, depois a gente vai ter ali uma ditadura estabelecida por ele, mas percebe que ele vai implementar diversas medidas para modernizar o país. E com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, nós vamos ter aí um marco, que é exatamente o fim da República Velha, da forma como a República era conduzida, ok? E também vamos ter com este governo uma tentativa, ou seja, um processo de modernização, de desenvolvimento industrial que nós temos que ter a atenção também. Com isso, com esse desenvolvimento, ele se concentrou em algumas regiões, principalmente nas regiões das grandes cidades, as regiões urbanas e cidades como o Rio de Janeiro, certo? E quando a gente observa a cidade do Rio de Janeiro nessa aqui imagem, observem lá na década de 30, certo? De 1930, nós podemos visualizar uma cidade grande, bairro, ruas bem organizadas e comparem
com uma cidade do interior do país. Percebo que nós temos desigualdade entre uma cidade moderna, desenvolvida, e uma cidade que ainda está atrasada em relação a esse desenvolvimento. E é exatamente essa marca que nós vamos ter neste período em relação ao nosso país. Colocando aqui para vocês, desigualdade, gente. Perceba que nós vamos ter uma grande diferença, certo? Entre as grandes cidades, os grandes centros urbanos versus as cidades interioranas. Percebam que nós vamos ter um local muito desenvolvido e um local lá no interior em que essa modernidade não chegou. Certo? Então esse é o nosso contexto, tanto mundial quanto local, regional aqui no Brasil. Ok, gente? O nosso contexto de produção. E esse contexto tem influência muito grande exatamente na produção literária dos nossos autores nessa época do modernismo. Certo? E agora vamos ao nosso segundo desafio. Qual das fotografias podemos relacionar com as tendências temáticas da geração de 30. Então, temos 4 fotografias aí, gente, observem cada uma, o conteúdo delas, o que elas trazem, o que elas mostram, e verifiquem qual dessas imagens eu posso relacionar a umas tendências, ou seja, a tendências temáticas da geração de 30, ok? Agora, com vocês. Muito bem, gente. Agora, com esse desafio, nós vamos refletir um pouco sobre a produção, as características dessa produção da segunda geração do modernismo, com um olhar agora na prosa, na produção de romances. E aí o nosso desafio perguntou: qual fotografia, qual dessas aqui, nós temos 4, podemos relacionar com as tendências temáticas da geração de 30, a geração de 30 que produziu romances, grandes escritores como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, certo? Que produziram obras que são lembradas até hoje por retratar determinada realidade. E quando observamos essas fotografias, pessoal, a que se relaciona com as tendências temáticas dessa geração, nesse período, a geração de 30, é a de número 4, gente. Perceba que a fotografia de número 4, em que nós visualizamos aqui em primeiro plano, certo? A imagem de um boi, um bezerro, né? Que ali está jogado ao chão, deitado e morto. E observem o aspecto dele, um aspecto de sofrimento, né? Está magro. A paisagem ao fundo que a gente observa também é uma paisagem seca, árida, certo? Isso nos remete exatamente à questão da seca. E quando a gente lembra de seca, muitas vezes a gente já lembra da região nordeste do país que sofre com este fenômeno, com esta condição climática, certo? E percebo que o romance da geração de 30 vai abordar exatamente essa questão, a seca, as questões sociais também lá do Nordeste brasileiro. Temos grande destaque na produção literária dos romances que abordam o regionalismo, ou seja, a região Nordeste e também a região Sul. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre essa produção da geração de 30 no romance. E para isso, trago para vocês um trecho de um romance que é conhecido como A Bagaceira. Colocando aí para vocês o nosso romance. Observem, gente. A Bagaceira era o êxodo da década de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos. Um passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos no arrastão dos maus fados. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Mais mortos do que vivos, vivíssimos só no olhar, pupilas do sol da seca,
uns olhos espasmódicos de pânico, assombrados de si próprios, agônica concentração de vitalidade faiscante. Então, observem, gente, que nesse trecho do romance A Bagaceira, de José Américo, percebam que nós vamos ter exatamente aí uma realidade triste, a realidade dos retirantes, que devido à seca tinham que sair do seu local, né? Tinham que sair da sua casa, da sua terra, porque não tinha mais condição nenhuma de viver naquele local devido à seca. E tinham que ir para outros locais. Muitos foram para a cidade grande, né? Procurando ali uma melhor condição de vida. E percebo que esse êxodo, essa saída desses retirantes da sua terra para outros locais, em busca de condições melhores de vida, foi retratada exatamente nas obras, nos romances desse período. E percebam que há um retrato dessas pessoas, um retrato de sofrimento, né? Pessoas que estão abatidas, que estão sofrendo pelas condições climáticas e pessoas também que sofrem por questões sociais, questões, vamos dizer, de auxílio, né, de apoio do Estado. Então a gente vai lembrar dessas pessoas, né, que viviam nessa época, nessa condição, pessoas que não tinham assistência do Estado, como, por exemplo, saúde, educação, faltava isso a essas pessoas. E é exatamente sobre isso que os nossos autores irão trabalhar na produção da prosa. Então, quando a gente olha para o Nordeste, que se destaca como tendência. Então, nós vamos colocar aqui para vocês, olha só, vamos ter denúncia social, denúncia das condições péssimas de vida das pessoas, a ausência do Estado, de educação, de saúde, certo? Se a pessoa ficava doente, não tinha onde ir se tratar, um posto médico, não existia, gente. Então, isso fazia com que ela saísse da sua terra para procurar outro local com uma condição de vida melhor. Problemas também da sociedade patriarcal, a relação social, não só a relação familiar, certo? Mas também a relação com o outro, com os outros indivíduos, as relações comerciais. Vamos ter a denúncia de exploração do patrão com o seu empregado. Então percebo que os romances irão tratar disso nesse período aqui, na geração de 30. E claro, gente, a seca no Nordeste. Então a condição climática também vai estar muito presente, mostrando como isso afeta a vida das pessoas daquela região, ok? E também outro ponto importante que as obras vão destacar, decadência da cana-de-açúcar, do modelo latifundiário. Então, percebe que o Nordeste, por muito tempo, foi uma potência na produção de açúcar, né, no plantio da cana-de-açúcar, que gerou muitas riquezas para a região. Mas, infelizmente, temos aí nesse período a decadência, certo? Por questões externas do comércio, percebo que nós vamos ter exatamente a perda dessa riqueza, né? Então percebo que as pessoas vão começar a empobrecer nesse local. Então isso será destacado no romance de 30, exatamente nesse período da segunda geração do modernismo. Quando olhamos para o Sul, que foi outro destaque também, nós vamos ter a produção de romances que vão trazer para a gente um outro tom, um tom um pouco diferente, mas que também se apoia nas ideias, nas tendências temáticas dessa geração. Então, a região sul, o que nós vamos ter? A apresentação de um contexto histórico e político, né? Então as obras vão abordar a questão histórica e política da região, e também nós vamos ter a luta pelo dinheiro, a luta pelo poder, a pessoa que quer enriquecer, que vai fazer de tudo para ficar rica, que é capaz de passar por cima de qualquer pessoa para alcançar o poder, ok? Então nós vamos ter essas tendências temáticas na produção da geração de 30, ok? Então, agora vamos ao nosso terceiro desafio. Fato ou fake? Então, trago para vocês aí um enunciado, certo? Uma afirmação. E eu quero que vocês me digam se esta afirmação ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, é um fato. Se for falsa, é fake. A poesia da segunda geração modernista é influenciada pelas conquistas estéticas dos autores da geração anterior, como verso livre e linguagem mais cotidiana. Contudo, recursos dos movimentos artísticos do fim do século XIX voltam a ganhar espaço como as formas fixas da poesia. E aí, minha gente, fato ou fake? Tempo para pensar.
E aí, minha gente? Fato ou fake? Então, aqui no nosso texto nós temos a afirmação de que a segunda geração voltou com algumas regras, algumas ideias de gerações anteriores, né? No caso de movimentos literários anteriores ao modernismo. Então, aqui afirma que nós temos aí a primeira fase do modernismo brasileiro quebrando com algumas regras, como, por exemplo, deixou de lado as formas fixas, a produção de soneto, adotou uma linguagem mais cotidiana, certo? E a segunda geração continuou com essa linguagem mais cotidiana, com o uso de formas livres, versos livres, mas que adotou mais uma vez as formas fixas, certo? Que eram lá do parnasianismo, certo? Então percebe que é uma escola bem anterior ao modernismo brasileiro. Observem que esta informação aqui, eu quero saber se é verdadeira ou falsa. Será que os modernistas da segunda geração voltaram com os versos, ou seja, com as formas fixas? Então, minha gente, essa informação aqui, ela é verdadeira, ela é um fato. Então, como um fato, nós vamos ter aqui na segunda geração do modernismo, na produção lírica, na produção de poemas, um retorno, certo? Nós vamos ter autores que irão manter exatamente a linguagem cotidiana, que foi uma conquista da primeira geração, que irão manter também os versos livres, a produção de poemas, que não tem compromisso com a questão da métrica, certo? E percebe que alguns também vão trazer de volta a produção de formas fixas, como sonetos que têm um compromisso com a métrica, com a musicalidade também, e com a questão de contagem de sílabas poéticas, certo? Então, observem que nós vamos ter exatamente uma produção lírica que irá inovar ao utilizar essas formas fixas de forma diferente dos parnasianos. Os parnasianos só queriam fazer arte. Arte pela arte, arte para ser admirada, certo? Então, percebe que os modernistas da segunda geração, eles vão pegar as formas fixas de poesia como um soneto e vão trazer dentro desse soneto reflexões existenciais, filosóficas, denúncias sociais também. Então percebo que é uma forma diferente de fazer uso dessas formas fixas, ok? Vamos compreender melhor essa produção lírica desta segunda fase do modernismo, colocando aí para vocês o nosso poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Certo, gente? Então observe que o nosso poema Quadrilha possui esse título, aquela dança típica das festas juninas, em que nós temos ali uma troca de casais. Percebe que a quadrilha aí, que é colocada dentro do nosso texto, que é expresso pelo eu lírico, nós temos um desencontro entre essas pessoas, um desencontro amoroso. Uma pessoa que ama outra pessoa, mas não é correspondida porque essa pessoa amada ama a outra pessoa. Então observem que aí o amor não é aquele amor romântico, aquele amor lá do romantismo, certo? Percebe que esse amor aí é um amor não correspondido entre essas pessoas. E observem que quando nós pensamos na questão da escrita, dos versos, nós vamos ter um poema que Carlos Drummond de Andrade vai trazer versos livres. Observem aí, colocando para vocês. Logo na primeira estrofe, a gente já consegue perceber, certo? Até mesmo pela diferença de tamanho dos versos, que já mostram, evidenciam para a gente que não há uma certa métrica, ok? Uma métrica tão fiel, não existe essa preocupação com a contagem de sílabas poéticas, certo? E observem que se destaca no poema uma linguagem cotidiana. Observem que é como se eu estivesse contando para vocês aí uma fofoca, né? Ah, sabe o João? Ele disse que gosta da Maria, mas a Maria é a que gosta do fulano. Observe que é como se fosse uma conversa, certo? Então percebe que nós temos aí uma temática cotidiana, certo? Uma temática, uma questão amorosa. Isso fica evidente logo nos primeiros versos aí, colocando o nosso poema mais uma vez. Olha só, uma temática cotidiana
certo? E observem que também a linguagem é coloquial, ou seja, uma linguagem mais popular, mais próxima, certo? Das pessoas comuns do dia a dia. E observe que o nosso poema, ele tem um desfecho diferente de um poema romântico, né? Perceba que o amor aqui não se concretiza, ou perceba que o amor aqui é um grande desencontro. Observe que nessa segunda estrofe, os personagens, cada um vai ter um destino. Um viajou para outro país, outra foi para o convento, alguns perderam a vida, outros não se casaram. E percebe que a única que não amava ninguém, a Lili, foi a que se casou, e ela se casou com o J. Pinto Fernandes. Observem que este nome que eu destaco aí para vocês parece o nome de uma empresa, né? Então percebe que aquela ideia do amor, interesse, né? Do amor como um negócio. Então observe que nós temos aí exatamente essas questões, essa crítica e ironia também presente na obra de Drummond, na produção de seus poemas, ok? Outro poema que eu quero destacar para vocês é um soneto, que é uma forma fixa. Observem o nosso soneto aí, de Vinícius de Moraes, soneto de fidelidade. Observem que este soneto, ele tem uma preocupação com relação à métrica. Observem que os versos, eles possuem tamanhos bem próximos. Olha só, o segundo verso aqui do nosso poema, da primeira estrofe, né, compare com o terceiro verso dessa estrofe também. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Observe que a gente tem preocupação também com a rima, certo? Com o tamanho, com a contagem dessas sílabas poéticas, justamente para trazer mais expressividade, certo? E para tornar o nosso texto mais expressivo. Ok? Então percebe que nós temos uma retomada, mas observe que o nosso poema irá refletir sobre uma questão da vida, né? A questão do amor, né? Da fidelidade. E olha o que o nosso poema vai dizer. Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de que ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, gente, observem que aí, mais uma vez, o nosso poema, um soneto, uma forma fixa, então nós vamos ter 2 quartetos e 2 tercetos, 14 versos distribuídos aí em estrofes, como nós acabamos de verificar. Temos uma relação muito forte, ou seja, uma preocupação muito grande com a questão da métrica, com tais sílabas poéticas, então temos formas fixas aí, ok? E quando observamos a questão do seu conteúdo, percebe que não é apenas arte pela arte. Nós vamos ter uma reflexão sobre a questão do amor, sobre a fidelidade. Observe que na primeira estrofe, o eu lírico se apresenta como alguém que ama e que, por amar, se compromete em zelar, né, a todo momento, em todo momento está zelando, sendo fiel a este amor. Quando a gente avança para a segunda estrofe, observem que ele quer viver esse amor de forma intensa, rir o meu pranto, derramar o meu pranto, rir o riso, né? Então observem que nós temos aí essas palavras destacadas porque vão trazer para a gente a ideia da intensidade desse amor que o eu lírico tem ao viver esse amor. Na sequência, observe que o amor ele não irá durar para sempre, tanto que a gente destaca a palavra morte, ou seja, o amor terá um fim, certo? Então esse amor, ele é finito. E aí avançamos para para os últimos versos, a última estrofe, percebe que o amor é comparado a uma chama, né? Uma chama que um dia irá se apagar, né? Que seja infinito enquanto dure. Então percebo que a questão da brevidade do amor, o amor que começa como uma chama intenso, mas que um dia irá se extinguir, irá acabar. Então percebo que
soneto faz essa reflexão sobre a questão do amor, sobre o ato de amar. Ok? Então observe que não é apenas arte pela arte, mas também questões existenciais, filosóficas que nós vamos ter presentes nas formas fixas, na produção da segunda fase do modernismo brasileiro, na produção de poemas. Ok? Vamos às nossas considerações finais agora. Certo, gente? Então, no nosso momento, nós vimos o contexto de produção, os acontecimentos históricos que tiveram influência na produção literária dos nossos autores da segunda fase do modernismo brasileiro, certo? Tanto na produção de prosa quanto na produção de poemas, e vimos também as características dessa produção, da produção dos poemas e na produção dos romances aqui no Brasil, no modernismo, certo? Agora vamos tirar a nossa selfie, é o nosso momento. Vamos lá, ó. E agora, para finalizar, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Certo, gente? Agradeço a atenção, a participação e até a próxima. Tchau!